Boa noite a todos. Como vocês estão se sentindo? Eu estou perguntando sério, não é igual a gente faz na rua, como é que você está? De verdade. Presta atenção no sentimento que está dentro de você, como é que você está se sentindo. Talvez você esteja ansioso, talvez você esteja triste, talvez você esteja um pouco depressivo, ou talvez você esteja muito feliz, porque está aqui na casa espírita, porque está aqui na casa de Deus. E desde já gostaria de dar o parabéns a todos vocês que tiraram um tempinho na sua rotina cheia de coisas para fazer, deixaram as obrigações em casa e tiraram um tempinho para estar aqui, cuidando de você. Gostaria de convidar todos vocês a deixar os problemas lá de fora. Não vai ter como resolver nenhum agora. Assim como uma criança que pede a Deus uma bicicleta nova, vamos colocar nessa situação de filhos de Deus, pequenos, que necessitam do Pai para vencer. O seu tratamento já começou. Desde o momento que você decidiu estar aqui na casa espírita, seu tratamento já começou. Só que a gente funciona igual uma antena de rádio. Se você estiver sintonizado na Paranaíba, vai pegar a Paranaíba. Se você estiver aqui sintonizado com um problema, com um boleto que você tem que pagar amanhã, com a discussão que teve no trabalho, não tem como você receber as coisas boas que vêm do alto. Nossos irmãos estão aqui tentando cuidar de cada um de nós, mas precisamos estar prontos para receber. Então relaxa, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Não sei se todos sabem, mas às 6h30 começa aqui na Câmara ao lado o tratamento do circuito fechado, que é um passe que eu participo. Nesse passe são atendidos os pacientes que passam por ali, os encarnados. Tem esse nome de circuito fechado porque os médiuns que dão passe dão as mãos, formando um circuito fechado. É por isso o nome. E, ao mesmo tempo, ocorre também o atendimento aos irmãos desencarnados, que estão do lado de lá. A maioria deles são atendidos sem que a gente nem saiba, mas alguns se comunicam conosco, através dos médiuns de incorporação ou de psicofonia. Então, o médium se senta na cadeira, e assim como a gente conversa com a pessoa no dia a dia, a gente pode conversar com os irmãozinhos do lado de lá. Eu não tenho evidência, mas através desse processo é possível que a gente converse com eles. E quem são atendidos, né, durante esse tratamento? São atendidos os pacientes encarnados, vocês que passam ali pelo tratamento, eu passo às vezes também, os médiuns da casa que estão fazendo o tratamento, pois quando a gente aplica um passe, a gente também recebe. São atendidos também alguns desencarnados que chegam ali sofrendo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Muitos nem sabem onde estão. Vieram talvez acompanhando alguém que veio aqui para casa, nem sabem onde estão. Sendo que o mais difícil é aqueles que têm remorso. Por quê? Aquele sentimento faz com que ele acredite que ele merece sofrer, que ele merece coisa ruim. E nosso Pai não fez ninguém para sofrer. Então, esse passo é difícil. E tem também aqueles desencarnados que ainda estão no caminho do mal. Digo ainda porque Deus não criou ninguém para ser mal. Todos nós estamos destinados a seguir o caminho do bem. Alguns vão direto, outros fazem alguma curva, mas ninguém é destinado ao mal para sempre. E a maioria deles, na verdade, só precisava de um pouco de amor. Na verdade, só precisava de um pouco de compreensão. E aí, quando a gente dialoga com eles ali, consegue mostrar para eles um caminho um pouco diferente. E eu queria trazer para vocês um pouquinho disso. Quais são as ideias que a gente passa para eles que talvez possa servir para nós? Afinal, entre todos ali que passam pelos tratamentos, existe algo em comum, que é a dor. Ninguém passa pela Terra sem sofrer e quando vai para o lado de lá, continua tendo dor. Mas o impacto que essa dor vai ter
na nossa vida depende de cada um de nós. Então, uma orientação que a gente costuma passar é essa daqui. Você é o único responsável pelos rumos da sua vida. Claro que com jeitinho, né, gente? Não é uma chinelada, assim. Mas a verdade é essa. Catástrofes acontecem, mas o impacto que aquilo ali vai ter na sua vida, você é que decide. Se você perde o emprego, nossa, muito ruim perder o emprego. Claro que você fica triste, é claro que bate um desespero. Mas você pode aproveitar essa situação para procurar um emprego melhor, para abrir um negócio que você sempre quis abrir e estava com medo. Ou você pode ficar em casa lamentando. Depende de você. Permita-se ser ajudado. Muitos irmãos não permitem que o socorro chegue. Eles acreditam que merece o sofrimento. Ou então têm apego a coisas do passado e não permitem que o processo de cura se inicie. É um processo, não acontece de um dia para o outro. Então, é necessário, primeiramente, ter vontade de melhorar. Esse é o primeiro passo. Quando essa vontade vem, os nossos irmãozinhos podem nos guiar no caminho correto e que a gente pode sair da situação mais difícil, quando a gente tem fé em Deus. Muitos, a gente diz o seguinte: você está tendo a oportunidade de melhorar. Você está aqui na casa espírita hoje, aproveita. E nós, todos que estamos encarnados, estamos tendo uma grande oportunidade de evoluir. A gente está na era da informação. Hoje a gente tem no celular uma coletânea de livros espíritas que a gente pode estudar, que a gente pode ter acesso à informação. A gente tem a casa espírita, tem várias na cidade, inclusive. Para quem não gostou muito da casa espírita, tem a igreja evangélica, tem igreja católica, várias outras oportunidades onde a gente pode se encaixar. A gente não pode dizer mais que não sabia. A gente não pode mais dizer que não sabe da existência de Deus ou de Jesus. A gente sabe. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para melhorar. Muitos dizem o seguinte: não, eu não quero mudar, quero continuar desse jeito, quero continuar no erro. E tudo bem. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente pode ser do jeito que quiser, porém não podemos depois reclamar do resultado. Se a gente está seguindo num caminho ruim, somente coisas ruins poderão vir a partir daí. Todo mundo tem o direito de ficar estagnado, de não trabalhar, de não estudar, de não fazer o bem, mas vai colher os frutos lá na frente. E eu sei que é difícil, mas o primeiro passo é querer. Quanto antes começar, melhor. Autoconhecimento também é uma coisa muito importante. Conhecer a si mesmo tem de muito valor. Talvez você não seja tão ruim quanto pensa. É algo que a gente fala muito para os espíritos que chegam, às vezes, dizendo que querem o ódio, que querem a destruição, que têm muita raiva. Mas, na verdade, só precisa de um pouco de amor, um pouco de atenção, um pouco de carinho. Talvez ele recebeu da vida só paulada. E aí é natural querer o quê? Dar paulada de volta. Só conhece isso, mas existe um caminho diferente. Talvez, para muitos que estão aqui, a vida não foi muito gentil antes. Talvez teve uma infância difícil, passou dificuldade em casa, teve momentos muito tristes na vida, mas daqui para frente pode ser diferente. Sabe por quê? Porque agora você é capaz de cuidar de você. Agora você é um adulto, competente, forte. Você pode acalmar a sua criança interior e falar para ela: tá tudo bem. Não precisa viver com a pedra na mão, querendo atacar a todos. Esse tempo passou, o tempo da barbárie ficou para trás. Agora é o tempo do amor. Fique feliz pelo bem do próximo. Fazer o outro sofrer não vai te trazer benefício nenhum. Muitos dos irmãos que chegam nos relatam que sofreram muito e agora querem fazer com que os outros sofram também. Mas esse sofrimento não traz nada de bom. Se você vê uma pessoa sofrer, isso te deixa feliz, cara, você não está bem. Procura ajuda. Deixe de lado quem te fez mal.
Às vezes tem alguns irmãos que estão com muita vontade de vingança, que estão com muita vontade de pagar o mal com o mal. Agora, imagine só que você tem uma dívida para receber, a pessoa não quer te pagar de jeito nenhum, então você contrata um advogado e deixa ele resolver para lá. Pronto, você resolve com a lei. Imagine só, nosso advogado é Deus. Quem nos fez mal vai ter que acertar com Deus. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de encerrar um ciclo de violência que dura centenas de anos. Numa vida, um espírito é maltratado, na outra ele desconta, depois torna a ser maltratado de novo. Então, quem sabe quem está te maltratando nessa vida, na verdade, foi você que maltratou antes, ou ainda que seja a primeira vez. Você tem a chance de parar por aí. Se você revidar, pode ser que o outro lado revide de volta e o ciclo nunca acaba. Ponto importantíssimo, a fé. Todos os sofrimentos encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Está lá no Evangelho, capítulo 6. Aquele que nada crê não tem esperança, não tem razão de viver. E esperança é a coisa mais importante na nossa vida. Quando não se tem esperança, não se tem nada. Quer um exemplo? Imagina que você está trabalhando demais mesmo, está lá no sol quente, fazendo força, tendo um dia dificílimo. Mas você sabe que no outro dia é férias. Nesse mesmo horário, amanhã, você vai estar na praia, tranquilo. Você fica bem, porque você tem esperança que o amanhã vai ser melhor. Por outro lado, domingo à noite, não sei com vocês, mas eu já começo a ficar meio estranho. Pensando tudo que eu tenho que fazer na semana, todos os problemas vão vir na minha mente, e você já fica preocupado, porque dá um medo que você não vai dar conta. E dá, né? A gente sempre dá. Mas vem esse desespero. Então, a esperança que só Jesus pode nos trazer, a esperança de dias melhores, a esperança de uma vida futura melhor, só vivendo com Jesus para a gente conseguir atingir. E esse que é, na verdade, o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje, viver com Jesus. Para começar, eu vou falar da parábola do semeador, não sei se todos conhecem. Jesus falava através de parábolas. Eram mensagens muito profundas, mas transmitidas através de crianças, histórias que pareciam histórias de criança, que qualquer um conseguiria compreender. Ele falava assim para facilitar a compreensão de todos, pois as pessoas não tinham muito entendimento na época. Para evitar conflitos, porque se ele apontasse em dedos, talvez ele sofresse perseguição, como já o sofreu. E também torna a mensagem individual, porque cada um que lê entende da sua própria maneira. Inclusive, a mesma pessoa, se você ver a parábola hoje, você vai entender alguma coisa, algum ponto em especial vai te chamar a atenção, de acordo com o que você está vivendo hoje. Se daqui 6 meses você volta a ler, você já pode prestar atenção em outro ponto, que talvez faça mais sentido. E, por isso, a mensagem se torna atual, mesmo 2000 anos depois dela ser falada. A parábola é a seguinte: eis que saiu o semeador a semear, e enquanto semeava, uma parte de semente caiu ao longo do caminho, e vieram os pássaros do céu e comeram-nas. Outra semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, mas nasceu assim mesmo, embora a terra não tivesse profundidade. Mas tendo o sol se erguido, a queimou, e como não tinha raiz, ela secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a sufocaram. Uma outra, finalmente, caiu em boa terra, e dava frutos. Alguns grãos rendiam 100 para 1, outros a 60, outros a 30. Jesus não costumava explicar as parábolas. Ele geralmente contava, saía, deixava o pessoal tentar entender. Mas essa ele explicou. Aquele que ouve a parábola do reino e não a entende, o espírito do mal vem e carrega o que foi semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Algumas pessoas
ouvem a palavra de Deus, ouvem aquilo que está no Evangelho, mas nem sequer compreendem. Então é como uma semente, que antes mesmo de ter a chance de germinar, veio o pássaro e carregou. Quem seriam nossos pássaros hoje? O que seriam os fatores que nos atrapalham de compreender a palavra de Deus? Falta de interesse, talvez, a ira, a pressa. Talvez a gente até é uma pessoa boa, mas no momento que você está nervoso, que você está com pressa, talvez você deixe de ajudar uma pessoa, talvez você dá uma má resposta, você deixa de fazer alguma coisa importante porque está com raiva. E daí os maus espíritos se aproveitam. Eles só se aproveitam da gente quando a gente permite. Quando a gente está com raiva, aquele sentimento é perfeito para que eles consigam nos desvencilhar do caminho correto e fazer coisas terríveis, que talvez podem nos trazer arrependimentos para o resto da vida. Continuando a explicação de Jesus, aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que ouve a palavra, e hoje recebe no momento com alegria, mas ele não tem em si raízes, é de pouca duração. Quando acontecem as tribulações, as perseguições por amor à palavra, logo se escandaliza. Algumas pessoas recebem, no primeiro momento, as lições do Evangelho com muita alegria. Mas, quando chegam as dificuldades, a pessoa desiste. Por quê? Seguir Jesus não é muito fácil. Seguir Jesus é passar na porta estreita, é seguir o caminho certo. Seguir Jesus é receber críticas. Nossa, mas quando você é bobo, você mexe nesse trem de centro espírita, você é bobo. Nossa, você virou crente agora, você vai na igreja, você é bobo. Você recebe crítica por isso. E aí, nesse momento, é que é necessário que as suas raízes estejam fortes para você passar por aquilo. Mudanças são necessárias no estilo de vida. Algo que eu gosto muito da doutrina espírita é que nada é proibido. Nada. Você pode fazer o que quiser. Ah, pode beber, João? Pode. Pode beber um caminhão de pinga se você quiser. Mas a consequência é sua. Todos aqui são bem-vindos, todos. Todo mundo que quiser passar aquela porta vai ser aceito aqui da mesma maneira. Ninguém aqui é criticado. Mas cada um tem que saber o que faz da sua própria vida. Cada um tem que saber o caminho que está querendo seguir. Então, algumas mudanças são necessárias não por imposição, mas por coerência. Se você está procurando ter uma vida melhor, se aproximar de Deus, não faz sentido que você esteja sempre em festas. Claro, você deve se divertir, mas não faz sentido você estar sempre em festas, com bebidas, frequentando ambientes pesados, assistindo programa de TV cheio de violência. Não é coerente. Você está aqui na casa espírita, você deixou um tempo importante que você tinha para estar aqui, está ouvindo sobre caridade, e daí você não faz nada disso lá fora. Não faz no menor sentido. E para nós espíritas, temos ainda que dizer sobre os desafios da mediunidade. Quando a gente começa a desenvolver essa ferramenta de comunicação magnífica com o outro lado, as dificuldades vêm. Ela é uma ferramenta. Assim como toda ferramenta, a gente que decide o que fazer com ela. Você pode usar um martelo para bater um prego, você pode usar um martelo para atacar em alguém. Mediunidade da mesma forma. Você pode utilizar a ferramenta para trabalhar, para ajudar o próximo, para evoluir, como você pode utilizar para o mal. E é um grande desafio ter uma vida reta o suficiente para se desenvolver dentro da mediunidade. Continuando a explicação de Jesus, o que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida as preocupações desse mundo e o engano das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Algumas pessoas recebem o ensinamento, compreendem e colocam em prática. Críticas, dificuldades não são um problema. O problema está deixar as coisas da matéria acima das coisas de Deus. É lógico que, dependendo da fase da vida, você não consegue, por exemplo, assumir um trabalho na casa espírita que necessite você estar aqui todos os dias. Às vezes você tem que estudar e trabalhar, você tem uma empresa que depende de você, você tem uma criança pequena em casa. Eu sei que é difícil, mas talvez você pode deixar algum tempinho.
no seu dia a dia. Se não é possível até estar na casa espírita ou algo do tipo, mas você pode fazer coisas boas no seu dia a dia. Você pode atender a todos que vêm a você com alegria, com bom ânimo. É isso que vale. Mas aquele que recebe a semente em terra boa é o que ouve a palavra, entende e dá fruto. Às vezes 100, outros 60, outros 30 por 1. Nem todos frutificam da mesma maneira. Nem todos nós somos um Divaldo, Chico Xavier. Nem todos vêm com essa missão, com essa capacidade. Mas cada um pode fazer a sua parte, de acordo com o que tem oportunidade. E aí, a escolha é de cada um. Qual destes eu vou querer ser? Qual a terra serei eu? A terra que dá frutos ou a terra que deixa os pássaros carregar a semente? Pois não é que Jesus vai resolver seus problemas. Claro que não, seu problema é seu. Você que tem que resolver. Se você tem que trabalhar amanhã cedo, quem tem que acordar é você. Não é Jesus. Ele já fez o dele. Mas o que Jesus consegue fazer? É o seguinte. Meu amigo Augusto fez um curso de casamento e o sujeito que estava dando o curso disse o seguinte: o casamento é um deserto escuro, cheio de espinho, e você está descalço. Acho que não só o casamento, mas a vida como um todo é dessa maneira. E como Jesus pode nos auxiliar? Jesus é a nossa lanterna. Dependendo da nossa fé, Jesus é a luz do dia. Jesus é um calçado para você não pisar no espinho. Então você continua tendo que passar por aquilo que você tem que passar. Mas você tem conforto emocional para tomar boas decisões. Quando você está com medo, quando você está ansioso, quando você está aflito, quando você não tem fé, você não consegue tomar boas decisões. Mas quando você tem Jesus no coração, você sabe que você vai vencer, aí sim você consegue tomar boas decisões. O resultado das boas ações chegam até você. Então, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa que tem paciência, você cria ao seu redor um ciclo de pessoas que são também bondosas com você, que também têm paciência com seus defeitos, e no momento de dificuldade, uma delas vai te ajudar. É claro que os bons espíritos cooperam para isso, mas se você só faz o mal, é difícil alguém querer te fazer o bem. Tudo que está presente, vamos dizer, nas Escrituras, porque aqui eu quero dizer, os nossos livros sagrados, como temos a Bíblia, ou o Evangelho para nós, o Alcorão, todos os livros sagrados, tudo que está escrito ali é para o seu próprio bem. Por exemplo, quando tem lá nos 10 mandamentos, não cobiçai a mulher do próximo. Por que que isso está lá? Porque senão o próximo vai querer te matar. É por isso que está lá essa informação. E todas as outras que estão ali servem para o seu bem. Quando você segue, o beneficiado é você e não o próximo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, como todos os espíritos evoluídos, são ótimos na comunicação, perfeitos na escolha das palavras. Quando ele diz, vinde a mim, é um processo ativo, requer o seu esforço. Jesus lhe estende a mão quando você está se afogando, mas você que tem que estender a mão de volta e segurar. Ele não te obriga. Eu vos aliviarei. É um alívio para o coração, mas não vai retirar o seu trabalho. Ele vai te encher de esperança, que é melhor que qualquer outra coisa. É o melhor que a gente consegue na Terra hoje, no nosso padrão de evolução. A felicidade plena não é possível. A gente ser feliz o tempo todo. A gente ainda é muito preso na matéria. A gente ainda está num planeta atrasado. Mas esperança, essa sim é possível que a gente tenha. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo é essa coisa que colocavam nos bois para que eles puxassem o carro. Então, quando ele diz tomai o meu jugo, é a minha tarefa, a minha orientação. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, é o melhor professor possível. Ele é manso, ele é paciente. Não é igual quando a gente vai trabalhar com o pai, né? Você já vai trabalhar com o pai? É assim, me dá a chave 14. Que? Cala a boca, menino. E pronto, você já nem entende nada. Jesus não é assim. Jesus sabe que você vai errar. E ele está pronto para te dar a segunda chance.
Ele é humilde, que é uma virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo. Então ele diz o seguinte: aprende comigo, porque a vida não vai ser tão tranquila assim. Estou te ensinando aqui, ó, seja caridoso, seja bondoso, ajude o próximo, tenha paciência. Se você aprender com as palavras de Jesus, é mais fácil. Se você não aprender, fique tranquilo, a vida ensina. Vem a solidão, vem a tristeza, vem diversas doenças, e você não tem nem ninguém para te auxiliar. Então é por isso que Jesus diz: aprende comigo. Aprender aqui é mais fácil. E encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus põe uma condição para a sua ajuda e para a felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição está na própria lei que ele ensina. O jugo suave é o jugo do amor. E o fardo que a gente tem que carregar é a caridade. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só isso que ele pediu. Então, não procura Jesus só quando está sobrecarregado. Tenha Jesus como parte da sua vida. Talvez você não tenha um tempo, por exemplo, de ir ao asilo, visitar os idosos que ali estão, precisando de conversar com alguém, se sentindo sozinhos. Mas você tem, no seu trabalho, todos os dias, idosos que também moram sozinhos, que vão ali lhe procurar. E você tem a oportunidade, ali na sua frente, de ser bondoso, de ser caridoso, de perdoar, de ter um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto pode melhorar muito o dia de alguém. Boa parte dos ensinamentos de Jesus foram no dia a dia. Ele veio ao nosso mundo e ele ia andando e falando. Tudo que nós sabemos sobre Jesus não foi ele que escreveu. Foram aqueles que o acompanharam e quiseram então relatar os seus feitos. Ele teve em sua equipe homens simples, lógico, eram espíritos muito preparados para essa tarefa. Mas Jesus poderia ter vindo flutuando, brilhando, cercado de centenas de anjos. Inclusive, a sua mensagem teria um maior impacto. Mas ele não fez isso, por quê? Ele viveu em sociedade ainda mais atrasada que a nossa, para poder nos dar o exemplo de como devemos seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito obrigado.